O vestido de noiva rasgado balançava ao vento quente do Recife. Marina corria descalça pelo calçamento histórico do bairro de São José, lágrimas misturando-se com o suor que escorria por seu rosto desesperado. Atrás dela, os gritos furiosos de Ricardo ecoavam pela rua. "Volta aqui, Marina! Você não pode me fazer isso!" Apenas 15 minutos antes, ela estava diante do altar da Igreja do Carmo, cercada por 200 convidados, todos esperando o sim que nunca saiu de seus lábios. Em vez disso, Marina olhou nos olhos frios de Ricardo e, pela primeira vez em 2 anos, encontrou coragem para dizer uma única palavra que mudaria tudo: não. Agora, correndo pelas pedras portuguesas com o coração explodindo no peito, ela sabia que não havia mais volta. Mas como uma professora inteligente chegou a esse ponto de desespero? Conta aí nos comentários de onde você está assistindo essa história, porque o que você vai descobrir vai te chocar completamente. Para entender como Marina chegou àquele momento de desespero no altar, precisamos voltar 3 meses no tempo, quando sua vida parecia um conto de fadas perfeito. Era uma manhã de março em Recife, e Marina Vasconcelos ajeitava os cabelos cacheados diante do espelho do apartamento que dividia com o noivo. Aos 28 anos, ela era o tipo de mulher que fazia qualquer mãe suspirar de orgulho. Professora de literatura respeitada no Colégio São Bento, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, noiva de um empresário bem-sucedido. "Amor, você demora muito para se arrumar", disse Ricardo Melo, aparecendo atrás dela no reflexo do espelho. Suas mãos deslizaram pelos ombros dela, mas Marina sentiu um arrepio, não do tipo bom. "Estamos atrasados para o almoço na casa da minha mãe." Marina forçou um sorriso. "Desculpa, Ri, já estou pronta." "Pronta?" Ricardo franziu as sobrancelhas, analisando o vestido azul marinho que ela havia escolhido. "Esse vestido não combina com você, Marina. Você sabe que azul não é sua cor, visto o rosa que comprei semana passada." Era sempre assim. Pequenas correções, pequenos ajustes, que Ricardo chamava de cuidado. Marina se olhou no espelho mais uma vez e por um instante não reconheceu a mulher que via. Onde estava aquela professora que debatia literatura com paixão? Aquela que defendia Clarice Lispector com unhas e dentes? "Está bem", murmurou ela, dirigindo-se ao guarda-roupa. Enquanto Marina trocava de roupa, seu celular vibrou. Uma mensagem de Lucas Andrade. "Oi, Mari, faz tempo que não conversamos. Tudo bem? Te vi meio diferente na última vez que nos encontramos." Lucas... Seu amigo de infância, aquele menino que puxava suas tranças no recreio e que cresceu para se tornar um engenheiro civil respeitado. Sempre preocupado, sempre presente. Mas, ultimamente, Marina mal tinha tempo para os amigos antigos. "Quem está te mandando mensagem?" A voz de Ricardo soou mais próxima do que ela esperava. Ele estava bem atrás dela, lendo por cima do seu ombro. "É só o Lucas, amor. Ele estava perguntando como eu estou." "Lucas?" O tom de Ricardo mudou, ficando mais frio. "Aquele engenheiro que sempre teve uma quedinha por você? Marina, você é uma mulher comprometida. Não acha inadequado ficar trocando mensagens com outros homens?" Marina sentiu o peito apertar. "Ri, ele é meu amigo desde os 7 anos de idade. Não tem nada demais." "Claro que tem, Marina." Ricardo pegou o celular da mão dela com delicadeza, mas com firmeza. "Olha, amor, eu confio em você completamente, mas não confio nele. Homem que manda mensagem para mulher comprometida não quer amizade, quer oportunidade." E, antes que Marina pudesse protestar, Ricardo deletou a mensagem e bloqueou o número de Lucas. "Pronto, agora você não precisa se preocupar com situações constrangedoras." Marina ficou parada, observando o celular voltar para sua bolsa. Uma parte dela queria gritar, queria pegar o telefone de volta. Mas outra parte, a parte que Ricardo havia treinado cuidadosamente ao longo de 2 anos, sussurrava que talvez ele estivesse certo. Talvez fosse inadequado mesmo. "Você está certa, Ri", disse ela baixinho. "Obrigada por me proteger." O sorriso dele voltou.
aquele sorriso encantador que conquistara Marina na primeira vez que se conheceram. Sempre, meu amor, sempre vou te proteger. Mas enquanto saíam do apartamento de luxo na Boa Viagem, Marina não sabia que, do outro lado da cidade, Lucas olhava para o celular com uma expressão preocupada. A mensagem havia sido entregue, mas não lida. Isso nunca acontecia com Marina. Na casa da mãe de Ricardo, no bairro nobre de Casa Forte, Marina se esforçava para ser a nora perfeita. Sorria nos momentos certos, elogiava a comida, concordava com as opiniões políticas da sogra, mas por dentro sentia-se como uma atriz representando um papel. Marina é uma menina tão educada, comentou Dona Glória, mãe de Ricardo, enquanto serviam a sobremesa. Não como essas mulheres modernas de hoje, sempre questionando, sempre querendo ter razão. Exatamente por isso que me apaixonei por ela, mãe, respondeu Ricardo, apertando a mão de Marina. Ela entende o lugar da mulher em um relacionamento sério. Marina sorriu e assentiu, mas suas palavras ficaram presas na garganta. Lugar da mulher. Que lugar era esse? Naquela mesma tarde, enquanto Marina fingia interesse na conversa sobre os preparativos do casamento, Helena Vasconcelos, sua irmã mais velha, estava em seu escritório de advocacia criminal no Recife Antigo, analisando alguns documentos. Helena sempre foi diferente de Marina. Mais direta, mais questionadora, menos disposta a aceitar as coisas como vinham. Tem algo estranho com a Marina, murmurou Helena para sua assistente. Ela não é mais a mesma desde que começou a namorar aquele Ricardo. Talvez seja só a felicidade do noivado, sugeriu a assistente. Não, Helena balançou a cabeça. Conheço minha irmã. A Marina sempre foi uma pessoa questionadora, intensa. Agora ela parece uma bonequinha de porcelana, sempre concordando com tudo, sempre sorrindo aquele sorriso forçado. Helena não sabia explicar, mas seu instinto de advogada criminalista estava alertando que algo muito errado estava acontecendo. Ela havia visto casos similares antes. Mulheres inteligentes que aos poucos iam perdendo sua essência, sua voz, sua identidade. Enquanto isso, no apartamento de Ricardo, Marina estava deitada na cama, olhando para o teto. Ricardo dormia ao lado, roncando suavemente. Ela pegou o celular escondido e, por um impulso, tentou procurar o número de Lucas. Mas lembrou que Ricardo havia bloqueado. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Por que estava chorando? Tinha um noivo maravilhoso, um casamento dos sonhos programado, uma vida que qualquer mulher invejaria. Mas Marina ainda não sabia o que Ricardo era capaz de fazer quando suas máscaras finalmente caíssem por completo. O que Marina não esperava era que as máscaras de Ricardo começariam a cair apenas uma semana depois daquele almoço aparentemente perfeito. Era uma quinta-feira chuvosa em Recife e Marina estava corrigindo provas de literatura no Colégio São Bento quando seu celular tocou. Ricardo, como sempre. Oi, amor, atendeu ela, tentando manter a voz baixa para não incomodar os colegas na sala dos professores. Marina, onde você está? A voz dele soava diferente, mais dura. Estou na escola, Ri, corrigindo as provas dos meus alunos, como faço toda quinta-feira. Por quê? Que horas você vai chegar em casa? Marina franziu as sobrancelhas. Eles moravam juntos há 8 meses e Ricardo conhecia perfeitamente sua rotina. As mesmas de sempre, amor. Saio daqui às 5, chego em casa às 6. 5? Marina, são 5h15. O coração dela saltou. Olhou para o relógio da parede. Realmente 5h15. Havia se perdido no tempo corrigindo as redações sobre Dom Casmurro. Desculpa, Ri. Nem vi o tempo passar. Estou saindo agora. Nem viu o tempo passar? A voz de Ricardo subiu um tom. Marina, você tem responsabilidades em casa. Eu trabalho o dia inteiro para sustentar nosso apartamento e você não consegue nem chegar no horário combinado? Marina sentiu uma pontada estranha no peito.
sustentar o apartamento, ela também trabalhava, também pagava suas contas. Ri, eu também trabalho. E foi só 15 minutos. 15 minutos que eu fiquei esperando feito um idiota. A explosão veio como um trovão. Alguns professores na sala olharam na direção dela. Eu cancelei uma reunião importante para chegar cedo e te encontrar, Marina. Você é uma egoísta. Marina se levantou rapidamente e foi para o corredor, o coração batendo descompassado. Ricardo nunca havia gritado com ela daquele jeito. Desculpa, amor, desculpa mesmo. Estou chegando já. Não, Marina, não estou conseguindo reconhecer a mulher com quem vou me casar. Você está mudada, rebelde. Talvez precise repensar nossas prioridades. E ele desligou. Marina ficou parada no corredor, segurando o celular com as mãos tremendo. Repensar prioridades? O que isso significava? Marina, você está bem? A voz suave da professora Cláudia, sua colega de trabalho há 5 anos, soou atrás dela. Marina se virou forçando um sorriso. Estou sim, Clau, só uma discussãozinha boba com o Ricardo. Mas Cláudia conhecia Marina bem demais. Discussãozinha? Marina, você está pálida e tremendo. O que aconteceu? Por um momento, Marina quis contar tudo. Queria desabar no ombro da amiga e dizer que se sentia sufocada, controlada, pequena, mas as palavras de Ricardo ecoavam em sua mente. Você está rebelde. Não foi nada, Clau. Eu que cheguei atrasada e ele ficou preocupado. Cláudia não pareceu convencida, mas respeitou o espaço da amiga. Tá bom, mas se precisar conversar, estou aqui. O trânsito de Recife nunca pareceu tão longo. Marina dirigia seu pequeno Corsa pelas avenidas congestionadas, ensaiando mentalmente como pediria desculpas a Ricardo. Talvez ele estivesse certo. Talvez ela realmente estivesse sendo egoísta. Quando chegou ao apartamento na Boa Viagem, Ricardo estava na sala, vestindo um terno impecável, mexendo no notebook. Nem olhou para ela quando entrou. Ri? Sua voz saiu pequena, insegura. Ele continuou digitando como se ela fosse invisível. Ricardo, me desculpa pelo atraso. 15 minutos, Marina. Ele finalmente levantou os olhos, mas havia algo frio neles que Marina nunca tinha visto antes. 15 minutos onde eu fiquei aqui, pensando em como será nossa vida depois do casamento. Pensando se você realmente está pronta para ser uma esposa. Marina sentiu as lágrimas queimando nos olhos. Claro que estou pronta, Ri. Foi só um descuido. Foi descuido quando você esqueceu de comprar o vinho que eu pedi na semana passada. Foi descuido quando você usou aquele vestido decotado no jantar com meus sócios. Foi descuido quando você ficou conversando demais com o garçom naquele restaurante. Ricardo se levantou, caminhando em direção a ela. Ou será que não são descuidos, Marina? Será que você está testando minha paciência? Cada palavra era como uma pedrada. Marina se lembrava de todos esses episódios, mas na época, Ricardo havia reagido com broncas suaves, quase paternas. Agora, a raiva estava crua, exposta. Não, Ri, eu jamais faria isso. Você sabe que te amo. Amo? Ele riu, mas foi um riso sem humor. Marina, amor não é só palavra. Amor é atitude, é respeito, é prioridade. E ultimamente eu não estou sentindo nada disso vindo de você. Marina se aproximou dele, tentando tocar seu braço, mas Ricardo se afastou. Não me toque agora, Marina. Estou decepcionado demais. E foi para o quarto, fechando a porta atrás de si. Marina ficou sozinha na sala, as lágrimas finalmente escorrendo. Será que ele estava certo? Será que ela realmente estava sendo uma noiva ruim? Naquela noite, ela dormiu no sofá da sala. Ricardo não saiu do quarto nem para jantar. No dia seguinte, na escola, Marina estava diferente. Seus alunos notaram. A professora, que sempre chegava animada, que fazia piadas durante as aulas, parecia distante, robotizada. Professora Marina,
Perguntou Júlia, uma aluna do terceiro ano. A senhora está bem? Parece cansada. Marina forçou um sorriso. Estou ótima, Júlia. Vamos continuar com Machado de Assis? Mas enquanto explicava sobre o narrador não confiável de Dom Casmurro, Marina não conseguia parar de pensar na ironia. Bentinho, o protagonista, manipulava a narrativa para justificar seus ciúmes doentios. Seria possível que ela estivesse vivendo algo parecido? Seria possível que Ricardo estivesse manipulando a realidade para fazê-la se sentir culpada? Professora, a senhora disse que Dom Casmurro pode estar mentindo para o leitor? Perguntou Pedro, outro aluno. Sim, Pedro, às vezes as pessoas constroem narrativas para justificar seus comportamentos. Fazem a vítima se sentir culpada pelo que o agressor faz. Marina parou de falar abruptamente. Havia acabado de se ouvir. Vítima? Agressor? Sobre o que estava falando? Professora? Júlia a chamou preocupada. Desculpem, vamos fazer uma pausa. Do outro lado da cidade, Lucas Andrade estava em uma obra no bairro da Torre, mas sua mente estava longe dos cálculos estruturais. Há 2 semanas, tentava ligar para Marina, mas as ligações caíam direto na caixa postal. Havia passado na escola uma vez, mas a secretária disse que Marina não podia receber visitas. Algo estava errado. Ele conhecia Marina desde criança, e ela jamais o ignoraria sem um motivo muito sério. Patrão, o senhor está bem? Perguntou João, seu encarregado de obras. Estou, João. Só preocupado com uma amiga. Mas a preocupação de Lucas estava prestes a se transformar em algo muito mais sério, porque naquela mesma tarde, Helena Vasconcelos tinha acabado de descobrir algo sobre o passado de Ricardo Melo que faria seu sangue gelar. Marina ainda não sabia, mas sua irmã havia começado uma investigação que revelaria que a explosão de raiva de Ricardo não havia sido um episódio isolado, e que Marina estava em muito mais perigo do que imaginava. 2 semanas depois da primeira explosão de Ricardo, Marina mal reconhecia sua própria vida. Era sábado de manhã e ela estava diante do guarda-roupa, segurando um vestido amarelo que sempre adorara. Um presente de aniversário da sua mãe, cheio de memórias afetivas. Mas agora, tudo o que conseguia ouvir era a voz de Ricardo. Amarelo não combina com seu tom de pele, Marina. Você fica com cara de doente. Guardou o vestido no fundo do armário e pegou uma blusa bege que Ricardo havia aprovado na semana anterior. Cores neutras, sempre cores neutras. Pronta para irmos ao shopping? Ricardo apareceu na porta do quarto, impecável como sempre. Seus olhos examinaram Marina da cabeça aos pés. Muito melhor. Essa cor sim combina com você. Marina forçou um sorriso. Obrigada. No shopping Recife, enquanto caminhavam de mãos dadas, Marina avistou Cláudia, sua colega de escola, com o marido e os filhos. Instintivamente acenou. Marina! Cláudia se aproximou sorrindo. Que coincidência! Como você está? Estou bem. Marina começou a responder, mas sentiu a mão de Ricardo apertar a sua com força. Muito bem, completou Ricardo, se intrometendo na conversa. Estamos aproveitando nosso sábado juntos, não é, amor? O tom era doce, mas Marina conhecia aquele olhar. Estava na corda bamba. Aproveitando nosso tempo juntos, repetiu Marina, baixando os olhos. Cláudia percebeu a tensão imediatamente. Que bom! Marina, você tem vindo menos aos nossos encontros depois da escola. Sentimos sua falta. É que Marina tem estado muito ocupada com os preparativos do casamento, respondeu Ricardo novamente. Uma noiva precisa de prioridades, né? Não pode ficar saindo toda hora. Marina queria gritar que sempre havia participado dos encontros com as colegas, que era importante para ela manter essas amizades, mas as palavras morreram na garganta. Entendo, disse Cláudia, mas seus olhos permaneceram fixos em Marina. Bem, qualquer coisa,
Estamos lá, tá? Qualquer coisa mesmo. Quando Cláudia se afastou, Ricardo suspirou teatralmente. Marina, você percebeu como aquela mulher é invasiva? Fica se metendo na nossa vida, querendo saber de tudo. Ela só estava sendo amigável, Amigável? Ricardo parou de caminhar e a encarou. Marina, você é muito ingênua. Essa mulher tem inveja da nossa vida, do nosso relacionamento. Ela quer te influenciar contra mim. Isso não é verdade, não é? Os olhos dele escureceram. Marina, você está defendendo uma estranha contra seu próprio noivo? Estranha. Cláudia trabalhava com Marina há 5 anos. Havia consolado ela quando seus pais se separaram. Havia comemorado sua promoção. Não, Ri. Desculpa, você tem razão. O sorriso dele voltou instantaneamente. Sempre tenho, amor. Eu só quero te proteger dessas influências negativas. Naquele mesmo sábado, do outro lado de Recife, Dona Lourdes Andrade estava na cozinha da sua casa, no bairro da Boa Vista, preparando o almoço dominical. Lucas estava sentado à mesa, mexendo distraído no celular. Filho, você está com essa cara desde a semana passada. O que está acontecendo? Lucas suspirou. É a Marina, mãe. Tem algo errado. Dona Lourdes parou de cortar os legumes. Marina era como uma filha para ela. A menina que brincava no seu quintal, que almoçava na sua mesa todo domingo, que chorou no seu colo quando perdeu o avô. Errado como, Lucas? Não consigo falar com ela. O celular dela não aceita minhas ligações. Ela não responde mensagens. E quando tentei encontrá-la na escola, a secretária disse que ela não pode receber visitas pessoais. Dona Lourdes franziu as sobrancelhas. Que história é essa? A Marina sempre foi acessível. Mãe, eu acho que tem a ver com o noivo dela. Esse Ricardo. O que você sabe sobre ele? Lucas hesitou. Suas suspeitas pareciam loucura quando faladas em voz alta. Não sei explicar, mãe, mas nas poucas vezes que os encontrei, Marina estava diferente, quieta, submissa, como se estivesse pisando em ovos. Dona Lourdes secou as mãos no avental e se sentou ao lado do filho. Lucas, você está apaixonado pela Marina desde os 17 anos. Tem certeza de que não é só ciúme? Não, mãe. Lucas balançou a cabeça com firmeza. Eu conheço a diferença entre ciúme e preocupação real. A Marina que eu vi no último encontro não era a Marina que eu conheço. Era como se ela estivesse com medo de falar errado. Dona Lourdes sentiu um frio na barriga. Como enfermeira aposentada, havia visto muitos casos na sua carreira. Sabia reconhecer os sinais. E o que você pretende fazer? Não sei ainda, mas vou descobrir um jeito de ajudá-la. Enquanto isso, Helena Vasconcelos estava em seu escritório de advocacia, mesmo sendo sábado. À sua frente, uma pilha de documentos que havia solicitado durante a semana. Sua investigação sobre Ricardo Melo estava revelando informações perturbadoras. Carla chamou sua assistente, que trabalhava meio período aos sábados. Você confirmou essas informações com o cartório de Olinda? Confirmei, doutora Helena. Ricardo Melo foi realmente casado antes. O divórcio foi finalizado há 2 anos. Helena analisou os documentos. E a ex-esposa? Conseguiu o contato dela? Consegui, mas... Carla hesitou. Ela não quis falar por telefone. Disse que se quiséssemos informações sobre Ricardo Melo, teríamos que ir pessoalmente à Delegacia da Mulher de Olinda. O sangue de Helena gelou. Delegacia da Mulher. Marque um horário para segunda-feira de manhã e veja se consegue mais informações sobre antecedentes criminais dele. Já verifiquei, doutora. Oficialmente, Ricardo Melo não tem antecedentes. Mas... Carla baixou a voz. Conversei com uma amiga que trabalha no Fórum de Olinda. Ela disse que o nome dele apareceu em alguns processos relacionados à Lei Maria da Penha, mas sempre como denunciado, nunca condenado. Helena sentiu o estômago revirar. Lei Maria da Penha.
Violência doméstica. Quantos processos? 3. Todos arquivados por falta de provas ou desistência da vítima. Helena fechou os olhos. 3 mulheres diferentes. 3 situações que provavelmente começaram exatamente como Marina estava vivendo agora. Controle disfarçado de cuidado, isolamento gradual, manipulação psicológica. Carla, cancele todos os meus compromissos da próxima semana. Vou precisar de tempo para investigar isso a fundo. Tem certeza, doutora? A senhora tem aquele caso importante. Não tem caso mais importante que proteger minha irmã. Naquela noite, Marina estava deitada na cama ao lado de Ricardo, que dormia profundamente. Ela não conseguia dormir. Sua mente voltava constantemente para a conversa com Cláudia no shopping. Qualquer coisa mesmo, havia dito a amiga. Qualquer coisa mesmo. Por que ela havia dito isso? Por que tinha olhado para Marina daquele jeito, como se soubesse algo que Marina mesma não sabia? Marina pegou o celular escondido e abriu o WhatsApp. Viu que tinha várias mensagens não lidas de números bloqueados. Seu coração disparou. Seriam de Lucas, de outras amigas? Mas quando ia clicar para ver, ouviu Ricardo se mexendo na cama. Rapidamente guardou o celular e fingiu estar dormindo. Não podia arriscar outra explosão de raiva. Não aguentaria. No apartamento ao lado, uma vizinha idosa desligava a televisão depois de assistir ao jornal noturno. Havia uma matéria sobre violência doméstica, sobre os sinais que as mulheres deveriam ficar atentas, isolamento social, controle sobre roupas e aparência. Explosões de raiva seguidas de pedidos de desculpa. Manipulação psicológica. A senhora pensou na jovem vizinha, tão educada, que ultimamente parecia mais magra, mais apagada, que sorria menos, falava mais baixo. Talvez fosse só impressão. Talvez fosse só o estresse do casamento. Mas o que Helena estava prestes a descobrir na delegacia da mulher de Olinda mudaria tudo para sempre. E faria Marina perceber que seus pesadelos estavam apenas começando. Segunda-feira, 9 da manhã. Helena Vasconcelos estacionou em frente à delegacia da mulher de Olinda com o coração batendo acelerado. Como advogada criminalista, já havia estado ali inúmeras vezes, mas nunca por algo tão pessoal. A delegada titular, doutora Mariana Santos, a recebeu pessoalmente. Helena, quando você disse que era sobre Ricardo Melo, eu sabia que era sério. Senta aí. Mariana, ele está noivo da minha irmã. Preciso saber o que você tem sobre ele. Doutora Mariana suspirou pesadamente e abriu uma pasta grossa. Helena, o que vou te mostrar não pode sair daqui oficialmente. Mas como amiga, sua irmã está em perigo. As próximas 2 horas foram as mais terríveis da vida de Helena. 3 mulheres diferentes. 3 histórias quase idênticas. A primeira foi Carla Santos, casada com ele por 4 anos, explicou doutora Mariana. Começou com controle sobre roupas, amizades, horários, depois escalou para agressões psicológicas constantes. Quando ela finalmente denunciou, ele conseguiu um advogado caro que destruiu a credibilidade dela no processo. Helena sentia o estômago revirar. E as outras? Patrícia Lima, relacionamento de 2 anos, mesma dinâmica. E a mais recente foi Viviane Costa. Essa conseguimos fazer ele assinar um termo de compromisso, mas... Doutora Mariana mostrou fotos. Olha o estado que ela ficou na última agressão. As fotos mostravam uma mulher com o rosto inchado, marcas roxas no pescoço, braços machucados. Helena cobriu a boca com a mão. Meu Deus! Helena, Ricardo Melo é um agressor em série. Ele escolhe mulheres inteligentes, independentes, e vai desconstruindo elas aos poucos. É um padrão muito específico. Porque ele nunca foi condenado. Porque ele é inteligente. Nunca deixa marcas visíveis no começo. Sempre tem álibi.
E quando as mulheres finalmente denunciam, ele contrata advogados que as fazem parecer loucas, vingativas. Helena se levantou abruptamente. Preciso avisar minha irmã, agora. Helena, espera. Doutora Mariana a segurou pelo braço. Se você chegar na sua irmã com essas informações agora, ela não vai acreditar. Mulheres nessa situação, elas protegem o agressor. É um mecanismo de defesa. Então, o que eu faço? Deixo minha irmã casar com esse monstro? Não. Mas você precisa ser estratégica. Documenta tudo, junta provas, e quando ela estiver pronta para ouvir... Helena saiu da delegacia com uma pasta de documentos e o coração despedaçado. Como ia contar para Marina que o homem que ela amava era um predador? Enquanto isso, Marina estava na escola tentando dar aula sobre o cortiço, mas sua mente estava longe. Na noite anterior, Ricardo havia conversado com ela sobre suas amizades novamente. Marina, você precisa entender que não sou ciumento. Sou protetor, havia dito ele, com aquela voz doce que usava depois das explosões. Essas pessoas que se dizem suas amigas, elas não conhecem você como eu conheço. Elas não te amam como eu amo. Professora Marina, a voz de Júlia a trouxe de volta à realidade. A senhora estava falando sobre o determinismo social no romance, mas parou no meio. Marina piscou várias vezes. Desculpem. Onde eu estava mesmo? Falando sobre como o ambiente influencia o comportamento das pessoas, respondeu Pedro. Como as pessoas podem se tornar prisioneiras das circunstâncias. Prisioneiras das circunstâncias. As palavras ecoaram na mente de Marina de uma forma estranha. Exato. No Cortiço de Aloísio Azevedo, os personagens são moldados pelo ambiente opressivo onde vivem. Eles perdem sua identidade individual e se tornam reflexos do que o ambiente espera deles. Marina parou de falar novamente. Era como se estivesse falando de si mesma. Professora, isso significa que as pessoas não têm escolha? Perguntou Júlia, genuinamente curiosa. Bem, Marina hesitou. O determinismo sugere que sim, mas eu acredito que sempre há uma forma de resistir. Sempre há uma escolha, mesmo que seja difícil de enxergar. Depois da aula, Marina foi ao banheiro da escola e se olhou no espelho. A mulher que via não parecia com a professora confiante que era há 6 meses. Estava mais magra, mais pálida, havia círculos escuros sob seus olhos. Quando saiu do banheiro, Cláudia estava esperando do lado de fora. Marina, precisamos conversar. Clau, não posso me atrasar hoje. Marina. Cláudia segurou seu braço gentilmente. Eu já vi isso antes. Minha prima passou pela mesma coisa. Do que você está falando? Do seu noivo, Marina. Do jeito que ele te controla. Marina sentiu como se levasse um soco no estômago. Cláudia, você não conhece minha vida. Conheço você. Conheço a Marina que chegava aqui animada, que fazia piadas, que saía conosco, que usava vestidos coloridos. Cláudia estava falando baixo, mas com urgência. Onde está essa Marina? Eu só estou mais focada no casamento. Marina, você tem medo dele? A pergunta caiu como uma bomba. Marina abriu a boca para negar, mas nenhuma palavra saiu. Marina, Cláudia insistiu. Você tem medo do Ricardo? Eu preciso ir. Marina se afastou rapidamente, quase correndo pelo corredor. Mas a pergunta de Cláudia a seguiu até em casa. Medo? Ela tinha medo de Ricardo? Não, ela não tinha medo. Ela tinha cuidado. Era diferente, não era? Naquela tarde, quando chegou ao apartamento, Ricardo estava na sala com uma expressão sombria. Marina, senta aqui. Precisamos conversar. O tom dela fez seu sangue gelar. O que foi, amor? Alguém esteve perguntando sobre mim hoje. Uma advogada, dizendo que representa sua família. Helena. Marina sentiu o mundo girar. Não sei do que você está falando, Ri. Não minta para mim, Marina.
A explosão veio mais forte que todas as outras. Sua irmã está investigando minha vida. Está espalhando mentiras sobre mim. Eu não sabia de nada. Claro que sabia. Ele se levantou abruptamente, fazendo Marina encolher na poltrona. Vocês duas armaram isso para me humilhar, para acabar com nosso casamento. Não é verdade. Eu amo você. Ama? Ricardo riu, mas foi um som terrível. Se me amasse, não deixaria sua irmã destruir nossa felicidade. Ele começou a andar de um lado para o outro, as mãos fechadas em punhos. Marina nunca o havia visto assim, tão fora de controle, tão perigoso. Você vai ligar para sua irmã agora, disse ele, parando em frente a ela. Vai dizer para ela parar com essa investigação ridícula. Vai dizer que se ela não parar, você corta relações com ela para sempre. Ricardo, não posso fazer isso. Não pode? Ele se abaixou, ficando na altura do rosto dela. Marina pode sentir o hálito dele, ver a raiva pura em seus olhos. Marina, você vai escolher, ou é sua irmã intrometida, ou sou eu. Isso não é justo. A vida não é justa, Marina. Ele gritou tão alto que ela começou a tremer. Mas eu sou o homem com quem você vai se casar. Eu sou sua prioridade. E se você não consegue entender isso... Ele não terminou a frase, mas a ameaça estava clara no ar. Marina pegou o celular com as mãos tremendo e discou o número de Helena. Marina, que bom que ligou. Preciso te contar uma coisa muito importante. Helena, para! A voz de Marina saiu quebrada. Para com essa investigação sobre o Ricardo. Silêncio do outro lado da linha. Marina, você não entende. Ele é perigoso. Eu descobri coisas sobre o passado dele que... Eu não quero saber! Marina gritou, olhando para Ricardo, que assentiu com aprovação. Helena, se você não parar com isso, eu não quero mais falar com você. E desligou. Helena ficou do outro lado, ouvindo o sinal de ocupado, com o coração partido. Sua irmã estava perdida, e o tempo estava acabando. 3 dias se passaram, desde que Marina desligou o telefone na cara de Helena. 3 dias onde ela mal conseguiu dormir, comer ou se concentrar em qualquer coisa. 3 dias onde Ricardo a tratou como uma criança que havia feito birra, mas que finalmente escolheu o lado certo. Viu como foi fácil? Disse ele na manhã de quinta-feira, beijando sua testa enquanto se arrumava para o trabalho. Quando você me prioriza, nossa vida fica muito mais harmoniosa. Marina assentiu mecanicamente, mas por dentro algo havia quebrado. A conversa forçada com Helena não saía da sua cabeça. A voz desesperada da irmã tentando lhe contar algo importante, algo sobre o passado de Ricardo. E se Helena estivesse tentando protegê-la? E se houvesse algo que Marina precisava saber? Mas toda vez que esses pensamentos surgiam, a voz de Ricardo ecoava mais alto. Ela quer destruir nossa felicidade. Ela tem inveja do nosso amor. Naquela tarde na escola, Marina estava corrigindo provas no intervalo quando recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Marina, sou Viviane Costa. Sua irmã me passou seu contato. Precisamos conversar urgentemente sobre Ricardo Melo. Por favor, me encontre hoje às 17 horas na Praça do Derby. É sobre sua segurança. Marina leu a mensagem 3 vezes, o coração disparando. Viviane Costa. Esse nome não lhe era familiar, mas havia algo na urgência da mensagem que a assustou. Ela deveria contar para Ricardo, deveria bloquear o número como ele certamente mandaria. Mas uma parte dela, a parte que ainda era a professora curiosa e inteligente, precisava saber o que Viviane tinha para contar. Às 5 da tarde, Marina estava na Praça do Derby, nervosa e olhando constantemente ao redor. Ricardo achava que ela estava em reunião pedagógica na escola. Uma mulher de cerca de 30 anos se aproximou. Era bonita, mas havia algo nos seus olhos. Uma tristeza profunda. Uma fragilidade que Marina reconheceu imediatamente. Marina, sou Viviane. Elas se sentaram num banco afastado. Viviane começou a falar.
E cada palavra era como uma punhalada no coração de Marina. Eu namorei Ricardo por 2 anos. No começo ele era perfeito, atencioso, carinhoso, protetor. Viviane pausou, suas mãos tremendo ligeiramente. Depois começaram os pequenos controles. Roupas que não me ficavam bem, amigos que eram má influência, horários que eu precisava cumprir. Marina sentia como se estivesse ouvindo sua própria história. E depois, sussurrou ela, depois veio a raiva, as explosões e, por fim, Viviane levantou discretamente a manga da blusa, mostrando cicatrizes no braço. Por fim, ele quase me matou. Marina cobriu a boca horrorizada. Marina, ele disse as mesmas coisas para você que disse para mim. Que me amava mais que tudo, que queria me proteger, que as outras pessoas não entendiam nosso amor. Viviane segurou as mãos de Marina. Você precisa sair dessa situação antes que seja tarde demais. Mas ele nunca me machucou fisicamente. Ainda não, disse Viviane com firmeza. Marina, conheço esse padrão. Primeiro vem o controle psicológico, depois o isolamento social, depois as ameaças e, por último, ela não terminou a frase. Marina se levantou abruptamente. Não, vocês estão todas erradas. Ricardo me ama. Ele quer me proteger. Marina! Viviane se levantou também. Eu sei que é difícil aceitar, mas você está em perigo real. Sua irmã está tentando te ajudar. Mas Marina já estava correndo, fugindo daquela conversa, daquela verdade que ela não estava pronta para aceitar. Enquanto isso, Helena estava em casa, desesperada. Havia tentado ligar para Marina dezenas de vezes, mas todas as chamadas iam direto para a caixa postal. Havia ido na escola, mas Marina não estava mais recebendo visitas. Mãe, eu não sei mais o que fazer, disse Helena ao telefone para Dona Carmen, mãe dela e de Marina. Ela está completamente isolada. Helena, talvez você devesse falar com o Lucas. Ele sempre foi próximo da Marina. Helena parou. Lucas? Por que não havia pensado nisso antes? 1 hora depois, Helena estava na casa de Dona Lourdes, no bairro da Boa Vista, explicando tudo para Lucas e sua mãe. Meu Deus do céu, sussurrou Dona Lourdes quando Helena terminou de contar sobre as descobertas na delegacia. Aquela menina está em perigo. Lucas estava pálido, os punhos cerrados. Eu sabia que algo estava errado. Eu sabia. Lucas, o casamento é daqui a 1 semana, disse Helena. Se ela se casar com ele, ela não vai se casar, disse Lucas com determinação. Não se eu puder impedir. Mas como? Ela não quer falar comigo, não quer ouvir a verdade. Lucas ficou em silêncio por um momento, pensando. Então seus olhos se iluminaram com uma ideia. Helena, e se nós oferecêssemos uma saída para ela, uma alternativa? Como assim? Um casamento comigo? Helena e Dona Lourdes o encararam em choque. Lucas, começou Dona Lourdes. Mãe, eu sei que parece loucura, mas pensa bem. Se Marina se casasse comigo, ela estaria legalmente protegida do Ricardo. Seria um casamento civil rápido, só para tirá-la de perigo. Depois, quando ela estivesse segura, poderíamos desfazer... Lucas, Helena o interrompeu. Você está propondo um casamento de conveniência? Estou propondo salvar a vida dela, respondeu Lucas com firmeza. Helena, eu amo a Marina desde os 17 anos. Nunca tive coragem de contar porque tinha medo de perder a amizade. Mas se essa é a única forma de protegê-la, eu faço. Helena olhou para aquele homem que conhecia desde criança. Lucas sempre foi o tipo de pessoa que fazia a coisa certa, mesmo quando era difícil. E se ela não aceitar? Ela vai aceitar, disse Dona Lourdes de repente, surpreendendo os dois. Se vocês explicarem a situação real para ela, se mostrarem as provas, ela vai aceitar. Mãe, você tem certeza? É muito arriscado para o Lucas. Helena,
Dona Lourdes se levantou com aquela determinação que só as mães nordestinas têm. Essa menina é como uma filha para mim. E se meu filho pode salvá-la, ele vai salvar. Lucas sentiu os olhos marejarem. Obrigado, mãe. Mas como vamos chegar até ela? Perguntou Helena. Ricardo não a deixa sozinha nem por um minuto. Deixa comigo, disse Lucas. Vou na escola amanhã. Vou esperar ela sair e vou seguir até conseguir falar com ela a sós. E se ela não quiser ouvir, ela vai ouvir, disse Lucas com uma convicção que surpreendeu até ele mesmo. Porque eu vou fazer ela entender que não está sozinha, que há pessoas que a amam de verdade e que estão dispostas a lutar por ela. Naquela noite, enquanto Marina fingiu dormir ao lado de Ricardo, Lucas estava acordado fazendo planos. Planos para salvar a mulher que sempre amou. Planos para tirá-la das garras de um predador. Ele não sabia que no dia seguinte teria apenas uma chance. Uma única oportunidade para convencer Marina de que merecia ser livre. E que Ricardo, ao descobrir o plano, se tornaria mais perigoso do que jamais havia sido. Sexta-feira, último dia de aula antes do casamento. Marina estava guardando seus materiais na sala dos professores quando Lucas apareceu na porta. Marina, ela se virou, o coração disparando. Lucas, o que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Agora. Havia algo na voz dele, uma urgência que Marina nunca havia ouvido antes. Ela olhou ao redor, nervosa. Ricardo poderia aparecer a qualquer momento para buscá-la. Lucas, não posso. O Ricardo... Marina. Lucas se aproximou dela, baixando a voz. Eu sei sobre o Ricardo, sobre o que ele fez com outras mulheres, sobre o que ele está fazendo com você. Marina ficou pálida. Do que você está falando? Senta aqui, por favor. Com as mãos tremendo, Marina se sentou. Lucas puxou uma cadeira e ficou de frente para ela. Marina, sua irmã descobriu que Ricardo foi denunciado 3 vezes por violência doméstica. 3 mulheres diferentes, e uma delas quase morreu. Isso não é verdade. Marina balançou a cabeça, mas sua voz saiu fraca. É verdade, sim. Lucas pegou o celular e mostrou as fotos que Helena havia enviado, documentos oficiais, registros da Delegacia da Mulher. Olha aqui. Carla Santos, Patrícia Lima, Viviane Costa. Todas passaram pelo que você está passando. Marina olhou para os documentos, o mundo girando ao seu redor. Viviane Costa, a mulher da praça. Ela estava dizendo a verdade. Marina, olha para mim. Lucas segurou gentilmente o rosto dela. Você tem medo dele? A pergunta que Cláudia havia feito. A pergunta que Marina vinha evitando responder. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Sim, eu tenho medo. Então, vem comigo, agora. Lucas, não posso. Ele vai me encontrar. Ele não vai te encontrar, porque você vai se casar comigo. Marina piscou várias vezes. O quê? Casa comigo, Marina. Hoje, agora, um casamento civil só para te proteger dele. Depois, quando você estiver segura, quando ele não puder mais te ameaçar, você decide o que quer fazer. Lucas, isso é loucura. Loucura é deixar você se casar com um homem que pode te matar. Lucas se levantou, passando as mãos nos cabelos. Marina, eu te amo desde os 17 anos. Nunca tive coragem de falar porque não queria perder sua amizade, mas se essa é a única forma de te proteger, eu faço. Marina olhou para ele chocada. Lucas, sempre presente, sempre cuidadoso, sempre ali quando ela precisava. Quantas vezes ele havia enxugado suas lágrimas? Quantas vezes havia sido seu porto seguro? Você me ama. Amo, sempre amei, e por isso não posso deixar você se destruir. Naquele momento, o celular de Marina tocou. Ricardo. Onde você está? Passou do horário. Marina olhou para Lucas, depois para o telefone.
Estou... Estou terminando umas coisas na escola. Que coisas? Marina, você deveria estar em casa. Amanhã é nosso casamento. Lucas fez um sinal para ela desligar. Ricardo, eu preciso de um tempo. Tempo? Marina, do que você está falando? Preciso pensar. Pensar no quê? Marina, você está me assustando. E ela desligou. O telefone começou a tocar imediatamente. Marina olhou para Lucas. Ele vai vir atrás de mim. Eu sei. Por isso precisamos ir agora. Lucas ligou para Helena. Helena, é agora. Traga os documentos para o cartório. Cartório? Marina estava em pânico. Lucas, não sei se consigo. Marina, ele segurou as mãos dela. Olha para mim. Eu jamais te machucaria. Jamais te controlaria. Jamais te faria ter medo de mim. Isso que estou oferecendo é só proteção. Nada mais que você não queira. Marina fechou os olhos. Viviane Costa, as cicatrizes, as outras mulheres, os documentos oficiais. E se eu disser não? Então eu vou te levar para longe daqui mesmo assim, porque não vou deixar você morrer, Marina. 15 minutos depois, eles estavam no carro de Lucas, indo em direção ao cartório do Recife. Marina havia deixado um bilhete na escola para Cláudia. Não posso me casar com Ricardo. Se ele vier me procurar, diga que não sabe onde estou. O celular de Marina não parava de tocar. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Atende, disse Lucas. Diz que está indo embora da cidade, que o casamento está cancelado. Com as mãos tremendo, Marina atendeu. Marina, onde você está? Ricardo estava gritando. Que história é essa de cancelar casamento? Ricardo, eu descobri coisas sobre você, sobre seu passado. Silêncio do outro lado. Que coisas? A voz dele mudou completamente. Ficou fria, calculista. Sobre Viviane, sobre Carla, sobre Patrícia. Quem te contou isso? Marina olhou para Lucas, que assentiu encorajadoramente. Isso não importa. O que importa é que não vou me casar com você. Marina. A voz de Ricardo agora era baixa, perigosa. Você não sabe o que está fazendo. Você não sabe com quem está mexendo. Estou mexendo com um agressor, com alguém que machuca mulheres. Elas mentiram. Todas elas mentiram para destruir minha reputação. 3 mulheres diferentes, Ricardo. 3. Marina, escuta bem o que vou te falar. A voz dele estava gelada agora. Se você não aparecer na igreja amanhã, eu vou atrás de você. E quando eu te encontrar... Lucas arrancou o telefone da mão dela e desligou. Acabou, Marina. Você não precisa mais ouvir isso. No cartório, Helena estava esperando com todos os documentos necessários. O processo foi rápido, mecânico. Marina assinou os papéis como se estivesse em transe. Eu, Marina Vasconcelos, aceito Lucas Andrade como meu esposo. Eu, Lucas Andrade, aceito Marina Vasconcelos como minha esposa. E pronto. Em 20 minutos, tudo havia mudado. Quando saíram do cartório, Marina começou a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em meses, sentia que podia respirar. Obrigada, sussurrou ela para Lucas. Obrigada por me salvar. Você se salvou, Marina. Eu só ofereci uma saída. Naquela noite, na casa de Lucas, no bairro da Torre, Marina dormiu pela primeira vez em meses sem pesadelos. Sem medo de falar errado, de usar a roupa errada, de chegar atrasada, Lucas dormiu no sofá da sala, respeitando completamente o espaço dela. Mas enquanto Marina finalmente descansava, do outro lado da cidade, Ricardo Melo estava planejando sua vingança. Havia perdido Marina, mas não ia deixar por isso mesmo. No dia seguinte seria sábado, o dia que deveria ter sido o casamento deles. Em vez disso, seria o dia em que Ricardo mostraria do que realmente era capaz quando não conseguia o que queria. E Lucas não fazia ideia do perigo que havia trazido para sua própria casa. Sábado de manhã,
o dia que deveria ter sido o casamento de Marina com Ricardo. Em vez disso, Marina acordou na casa de Lucas, com o sol entrando pela janela do quarto de hóspedes, sem o nó no estômago que a acompanhava há meses. Pela primeira vez em muito tempo, havia dormido a noite inteira. O cheiro de café e tapioca vinha da cozinha. Marina desceu as escadas da casa simples no bairro da Torre e encontrou Dona Lourdes preparando o café da manhã. "Bom dia, minha filha", disse a senhora com aquele sorriso maternal que Marina não via há muito tempo. "Dormiu bem?" "Dormi." Marina se sentou à mesa de madeira da cozinha. "Dona Lourdes, eu não sei como agradecer." "Não precisa agradecer nada, menina. Você sempre foi da família." Lucas apareceu na cozinha, já vestido para sair. Havia uma estranheza no ar. Afinal, tecnicamente, eles eram marido e mulher agora. "Bom dia", disse ele, evitando olhar diretamente para Marina. "Dormiu bem?" "Sim, obrigada." Dona Lourdes observou os dois, notando a tensão. "Lucas, senta aí e toma café com a Marina." O constrangimento da palavra esposa pairou no ar. "Mãe, preciso sair. Vou buscar as coisas da Marina no apartamento do Ricardo." "Lucas, não." Marina se levantou rapidamente. "É perigoso. Ele pode estar lá. Por isso mesmo vou levar Helena e 2 colegas meus. Ele não vai fazer nada com testemunhas." Marina sentiu aquela pontada familiar de ansiedade. "E se ele..." "Marina." Lucas se aproximou dela, falando com aquela calma que ela havia esquecido que existia. "Você não precisa mais ter medo dele. Não enquanto eu estiver aqui." Não era uma ameaça como as proteções de Ricardo. Era uma promessa gentil. 2 horas depois, Lucas voltou com uma van cheia das coisas de Marina. Roupas, livros, fotos de família, pedaços da sua identidade que ela pensou que havia perdido para sempre. "Ele estava lá?" perguntou Marina, ajudando a descarregar. "Estava, mas não fez nada. Só ficou olhando da janela com uma expressão..." Lucas hesitou. "Uma expressão que me deu arrepios." Helena chegou logo depois, trazendo documentos legais. "Marina conseguiu uma medida protetiva emergencial contra Ricardo. Ele não pode chegar perto de você. E se ele não respeitar?" "Aí ele vai preso", disse Helena com firmeza. "Mas precisamos documentar tudo. Cada ameaça, cada tentativa de contato." Naquela tarde, enquanto organizava suas coisas no quarto de hóspedes, Marina encontrou uma foto dela com Ricardo no início do relacionamento. Ela estava sorrindo, um sorriso genuíno, não aquele forçado que havia se tornado rotina. Quando havia parado de sorrir de verdade... "Marina!" Lucas bateu na porta. "Posso entrar?" "Claro." Ele viu a foto na mão dela. "Está arrependida?" Marina olhou para ele, surpresa com a pergunta. "Arrependida de ter fugido?" "De ter se casado comigo." A honestidade crua da pergunta a pegou desprevenida. "Lucas, você salvou minha vida. Como eu poderia estar arrependida? Mas isso não é o que você sonhava para a sua vida. Casar com alguém por proteção, não por amor." Marina ficou em silêncio por um momento. "Lucas, você disse que me ama desde os 17 anos. "Disse." "Por que nunca falou nada?" Lucas se sentou na beirada da cama, mantendo distância respeitosa. "Porque você sempre pareceu saber exatamente o que queria. Era inteligente, independente, tinha sonhos claros, e eu era só o amigo de infância. Não queria atrapalhar sua vida com meus sentimentos." "Você nunca atrapalharia minha vida, Lucas." Eles se olharam por um momento, e Marina sentiu algo diferente. Não era a paixão avassaladora que sentira por Ricardo no início. Era algo mais suave, mais seguro, como chegar em casa depois de uma tempestade. "Marina", disse Lucas suavemente, "eu quero que você saiba que não espero nada de você. Esse casamento é real nos papéis, mas você não me deve nada.
Quando se sentir segura, quando soubesse que Ricardo não pode mais te ameaçar, você pode seguir sua vida. E se eu não quiser seguir minha vida sozinha? Lucas a olhou, esperança brilhando em seus olhos. O que você quer dizer? Quero dizer que talvez eu precise de tempo para entender meus sentimentos, para me curar do que Ricardo fez comigo. Mas ela hesitou. Mas talvez você não seja só o amigo de infância para mim também. Naquela noite, jantaram os três na mesa da cozinha. Marina, Lucas e Dona Lourdes. Conversaram sobre livros, sobre a obra onde Lucas trabalhava, sobre as plantas do quintal de Dona Lourdes. Conversas normais, sem tensão, sem medo de falar a coisa errada. Sabe, disse Marina depois do jantar, havia me esquecido de como é uma conversa sem pisar em ovos. Como assim? Perguntou Dona Lourdes. Com Ricardo, eu sempre tinha que pensar 3 vezes antes de falar qualquer coisa. Será que ele vai ficar bravo? Será que vou falar alguma bobagem? Será que minha opinião vai incomodá-lo? Lucas franziu a testa. Marina, suas opiniões sempre foram brilhantes. Desde criança você era a mais esperta da turma. Pois é, eu havia me esquecido disso. Depois que Dona Lourdes se recolheu, Marina e Lucas ficaram na sala, assistindo um filme antigo na televisão. Era uma comédia romântica brasileira dos anos 90, dessas que passam na Globo aos sábados. Lucas, disse Marina de repente. Obrigada por me lembrar de quem eu sou. Ele olhou para ela confuso. Como assim? Hoje, pela primeira vez em meses, eu ri de verdade. Expressei minha opinião sobre política sem medo. Usei uma roupa porque eu gostei dela, não porque alguém aprovou. Marina se virou para ele no sofá. Você me devolveu para mim mesma. Você sempre esteve aí, Marina. Só estava escondida. Naquela noite, Marina teve seu primeiro pesadelo desde a fuga. Sonhou que estava voltando para o apartamento de Ricardo, que ele aprendia lá e destruía seus livros, suas fotos, tudo que a fazia ser ela mesma. Acordou gritando. Lucas apareceu em segundos na porta do quarto. Marina, você está bem? Ela estava tremendo, suada. Desculpa, pesadelo. Quer conversar sobre isso? Marina olhou para ele na soleira da porta, respeitando seu espaço mesmo na emergência. Tão diferente de Ricardo, que invadia tudo sem permissão. Posso fazer um chá? Conversar um pouco? Claro! Na cozinha, enquanto o chá esquentava, Marina contou sobre o pesadelo. É normal, disse Lucas. Helena disse que trauma leva tempo para curar. Lucas, e se eu nunca conseguir ser normal de novo? E se Ricardo me quebrou permanentemente? Lucas se aproximou dela, mas parou quando viu que ela tensionou. Marina, disse ele suavemente, você não está quebrada, você está ferida, e feridas saram. Oh, como você tem tanta certeza! Porque eu vi você rir hoje, vi você dar sua opinião sobre o filme, discordar da minha escolha de tempero na comida, reclamar do calor. Ele sorriu. A Marina verdadeira está voltando. Pode demorar, mas ela está voltando. Quando Marina finalmente voltou para o quarto, já eram 3 da manhã. Mas pela primeira vez, desde que havia fugido, sentia que talvez houvesse um futuro pela frente. Um futuro onde ela poderia ser ela mesma novamente. E talvez ao lado de alguém que a amava, exatamente por quem ela era. Mas o que Marina não sabia era que Ricardo não havia desistido e que seu plano de vingança estava apenas começando. 1 semana havia se passado desde o casamento de proteção, e Marina estava começando a perceber pequenos detalhes sobre Lucas que nunca havia notado antes. A forma como ele sempre deixava café pronto quando ela acordava, mas nunca cobrava que ela agradecesse. A maneira como perguntava sobre seu dia, genuinamente interessado nas respostas.
Como ele respeitava quando ela queria ficar sozinha, mas sempre deixava claro que estava disponível se ela precisasse. Era terça-feira de manhã e Marina estava se arrumando para voltar ao trabalho. Seria seu primeiro dia na escola desde a fuga. Lucas bateu na porta do quarto. Marina, posso entrar? Claro. Ele entrou carregando uma xícara de café e um prato com tapioca. Pensei que você pudesse estar nervosa para voltar ao trabalho. Trouxe café da manhã. Marina olhou para ele, surpresa. Você percebeu que eu estava nervosa? Você ficou mexendo no cabelo a manhã toda. É o que você fazia quando éramos crianças e tinha prova. O coração de Marina fez algo estranho. Ricardo nunca havia notado suas manias, seus sinais de nervosismo. Na verdade, Ricardo raramente notava qualquer coisa sobre ela que não estivesse relacionado à aparência ou comportamento. Obrigada, disse ela pegando o café. Lucas, como você lembra de tantos detalhes sobre mim? Ele sorriu, um pouco sem graça. Quando você ama alguém há tanto tempo, você acaba prestando atenção em tudo. A palavra ama ficou suspensa no ar entre eles. Marina sentiu o rosto esquentar. Lucas, eu... Não precisa dizer nada. Ele a interrompeu gentilmente. Só queria que soubesse que estou orgulhoso de você por voltar ao trabalho. Sei que não deve ser fácil. Na escola, as colegas de Marina a receberam com uma mistura de preocupação e curiosidade. Cláudia foi a primeira a se aproximar. Marina, que bom te ver. Quando encontrei seu bilhete na sexta-feira, fiquei muito preocupada. Estou bem, Clau. Melhor do que há muito tempo. E o casamento? O que aconteceu? Marina hesitou. Como explicar que havia fugido de um noivo abusivo e se casado com o melhor amigo no mesmo dia? Descobri algumas coisas sobre Ricardo que... Bem, digamos que cancelei o casamento e me casei com Lucas Andrade. Cláudia arregalou os olhos. Lucas, seu amigo de infância? O mesmo. Marina, isso foi muito rápido. Foi. Marina sorriu pela primeira vez ao falar sobre o assunto, mas foi a decisão certa. Durante o intervalo, Marina estava corrigindo provas quando recebeu uma mensagem de número desconhecido. Você acha que fugir vai resolver alguma coisa? Eu sempre encontro o que é meu. O sangue de Marina gelou. Ricardo. Suas mãos começaram a tremer, mesmo com a medida protetiva, mesmo casada com Lucas, mesmo longe. Ele ainda conseguia chegar até ela. Marina ligou para Lucas imediatamente. Marina, o que foi? Ele mandou uma mensagem. Sua voz estava tremendo. Estou indo aí. Não saia da escola. Lucas, você não precisa. Preciso sim. Vou buscar você e vamos direto para a delegacia. 20 minutos depois, Lucas chegou à escola. Marina estava na secretaria, sendo consolada por Cláudia e outras colegas. Quando viu Lucas, ela correu para ele sem pensar. Ele a abraçou imediatamente e Marina sentiu-se segura novamente. Está tudo bem, murmurou ele em seu ouvido. Eu estou aqui. Na delegacia, o delegado analisou a mensagem. Vamos rastrear o número e incluir isso no processo. Ele está violando a medida protetiva. E agora? Perguntou Marina. Agora vocês tomam cuidado redobrado. Não andem sozinhos, mantenham as portas trancadas. No caminho de volta para casa, Marina estava quieta no carro. No que você está pensando? Perguntou Lucas. Estou pensando que você não deveria estar passando por isso. Você não deveria ter que me proteger, ter que lidar com as ameaças do meu ex-noivo. Lucas parou o carro no acostamento da Avenida Boa Viagem e se virou para ela. Marina, olha para mim. Ela o encarou, olhos cheios de lágrimas. Você acha que estou aqui por obrigação? Não sei, talvez. Marina, eu estou aqui porque quero estar, porque te amo, porque proteger você não é um fardo para mim, é um privilégio. Como pode ser um privilégio lidar com toda essa confusão? Porque significa que você confia em mim o suficiente para me deixar ajudar.
porque significa que posso estar ao lado da mulher que sempre amei quando ela mais precisa. Marina o olhou em silêncio por um longo momento. Lucas, eu estou começando a sentir coisas por você que me assustam. Por que te assustam? Porque com Ricardo, no início, eu também senti que estava apaixonada. E se eu estou confundindo gratidão com amor? E se estou te usando como refúgio emocional? Lucas assentiu, entendendo a preocupação dela. Marina, você quer saber a diferença? Qual? Com Ricardo, você se sentia pequena? Como se tivesse que se esconder para ser amada? Marina pensou. Sim, constantemente. E comigo, como você se sente? Com você, eu me sinto eu mesma. Me sinto livre para discordar, para ter opiniões, para ocupar espaço. Então essa é a diferença. Amor verdadeiro não diminui você, Marina, te faz crescer. Naquela noite, depois do jantar, Marina estava ajudando Dona Lourdes a lavar a louça quando a senhora disse: Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, Dona Lourdes. Você está feliz aqui? Marina parou de secar os pratos. Por que pergunta? Porque meu filho está apaixonado por você desde menino e eu tenho medo que ele esteja se iludindo, que você esteja aqui só por segurança, não por sentimento. Marina se sentou à mesa da cozinha. Dona Lourdes, posso ser honesta? Claro, filha. Eu não sei o que sinto ainda. Saí de um relacionamento muito difícil, muito confuso, mas sei que quando estou com Lucas me sinto em paz. Me sinto como se pudesse ser quem eu realmente sou. E isso é amor? Acho que pode ser o começo do amor, o tipo certo de amor. Dona Lourdes sorriu. Marina, você sabe que Lucas nunca namorou sério ninguém? Não, não. Sempre disse que já tinha dado o coração para alguém. A senhora pegou as mãos de Marina. Filha, não tenha pressa. Deixe seus sentimentos aparecerem naturalmente. Mas saiba que aqui você tem uma família que te ama, independente de qualquer coisa. Mais tarde naquela noite, Marina estava no quintal da casa, olhando as estrelas quando Lucas se juntou a ela. Não consegue dormir? Estava pensando. Sobre como a vida pode mudar rápido. Há 2 semanas eu ia me casar com um homem que me fazia mal. Hoje estou casada com você, me sentindo mais eu mesma do que há meses. E como você se sente em relação a isso? Marina se virou para ele, assustada, grata, confusa, e ela hesitou. E apaixonada. Acho que estou me apaixonando por você, Lucas. Ele segurou o rosto dela delicadamente. Tem certeza? Não é só gratidão? Tenho certeza de que o que sinto por você é completamente diferente do que senti por Ricardo. É mais suave, mais seguro, mas também mais real. E pela primeira vez desde o casamento de proteção, eles se beijaram. Um beijo doce, respeitoso, cheio de promessas. Quando se separaram, Marina sorriu. Acho que estou começando a entender a diferença entre paixão e amor. Mas o que eles não sabiam era que Ricardo havia contratado um detetive particular para descobrir onde Marina estava morando. E que sua vingança estava prestes a se tornar muito mais perigosa. 10 dias depois do primeiro beijo, Marina finalmente estava se sentindo livre. Era quinta-feira de manhã e ela estava na cozinha preparando café quando ouviu uma batida na porta. Lucas tinha saído cedo para a obra e Dona Lourdes estava no quintal regando as plantas. Marina espiou pela janela e viu um homem de terno que não reconheceu. Quem é? Perguntou através da porta. Sou o investigador particular. Estou procurando Marina Vasconcelos. O coração dela disparou. Para quê? Tenho uma intimação judicial para entregar. Marina sentiu o mundo girar. Intimação? De quem? Com as mãos tremendo, abriu a porta apenas uma fresta,
mantendo a corrente de segurança. Posso ver a intimação? O homem mostrou o documento. Era oficial do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ricardo estava processando Marina por abandono do lar e danos morais. Isso é possível? Marina pegou o documento lendo rapidamente. Senhora, sou apenas o entregador, mas a senhora tem prazo para responder. Depois que o homem foi embora, Marina ligou para Helena desesperada. Helena, Ricardo está me processando. Calma, Marina, vou ver isso. Leva o documento para o meu escritório agora. 1 hora depois, no escritório de Helena, no Recife Antigo, as duas irmãs analisavam a ação judicial. Isso é ridículo, disse Helena. Abandono do lar? Vocês nem eram casados. E danos morais? Por cancelar um casamento? Mas ele pode fazer isso? Pode tentar, mas não vai conseguir, Marina. Isso é só intimidação. Ele quer te assustar, quer que você volte. E se ele conseguir me obrigar a pagar alguma coisa? Lucas não tem dinheiro para... Marina, para. Helena segurou as mãos da irmã. Ninguém vai te obrigar a nada. Vou contestar isso e ainda vou processar ele por perseguição. Mas quando Marina chegou em casa, descobriu que o dia estava longe de terminar. Dona Lourdes estava na sala, visivelmente perturbada. Marina, minha filha, aconteceu uma coisa estranha. O que foi, Dona Lourdes? Um homem veio aqui hoje de manhã, depois que você saiu. Disse que era do gás, que precisava verificar o medidor. Marina sentiu um frio na barriga. E a senhora deixou ele entrar? Não, filha. Alguma coisa me disse para não deixar. Mas ele ficou andando em volta da casa, olhando as janelas, anotando coisas num papel. Como ele era? Alto, cabelo escuro, bem vestido, e tinha um jeito que me deu medo. Marina sabia exatamente quem era. Ricardo. Quando Lucas chegou do trabalho naquela tarde, encontrou Marina fazendo as malas. Marina, o que você está fazendo? Estou indo embora, Lucas. Como assim indo embora? Marina se virou para ele, lágrimas nos olhos. Ricardo me achou. Veio aqui hoje, ficou rondando a casa, está me processando, contratou investigador para me encontrar. Marina, calma. Não está calma, Lucas. Ela explodiu. Você não entende. Ele nunca vai me deixar em paz. E agora está te envolvendo nisso, está ameaçando sua família. Lucas se aproximou dela devagar. Marina, para de fazer as malas e me olha. Lucas, eu não posso ficar aqui. Não posso colocar você e sua mãe em perigo. E você acha que eu vou deixar você enfrentar isso sozinha? Você não tem escolha. Isso é minha responsabilidade, minha bagunça. Nossa bagunça, corrigiu Lucas firmemente. Marina, nós somos casados, na alegria e na tristeza, lembra? Esse casamento foi só para me proteger. Foi, mas agora é real para mim. E pelo que você me disse ontem à noite, é real para você também. Marina parou de dobrar as roupas. Lucas, Marina, eu te amo. De verdade, e não vou deixar você fugir porque tem medo. Não é medo por mim, Lucas, é medo por você. Então, deixa eu decidir os riscos que quero correr pela mulher que amo. Naquele momento, o celular de Marina tocou. Número desconhecido. Não atende, disse Lucas, mas Marina já havia atendido. Alô, Marina. A voz de Ricardo era baixa, controlada. Gostou das surpresas de hoje? Lucas fez sinal para ela colocar no viva voz. Ricardo, você está violando a medida protetiva. Medida protetiva? Ele riu. Marina, eu só estou exercendo meus direitos. Afinal, você me deixou no altar, me humilhou publicamente. Eu te deixei porque descobri que você é um agressor. Agressor? A voz dele ficou mais dura. Marina, quem está dizendo essas mentiras sobre mim? Seu marido de conveniência? Lucas pegou o telefone. Ricardo, sou eu, Lucas. Ah, o herói da história. O tom de Ricardo era de desprezo puro. Você acha que salvou ela, não é?
mas não sabe de nada sobre Marina. Não sabe das coisas que ela fez, dos segredos que ela esconde. Que segredos? Marina arrancou o telefone de volta. Você não contou para ele, Marina, sobre aquela noite em Olinda, sobre o que aconteceu no apartamento da sua amiga da faculdade? Marina ficou pálida. Do que você está falando? Ah, agora finge que não lembra? Daquela festa quando você bebeu demais e... Ricardo fez uma pausa dramática. Bem, digamos que não foi exatamente comportamento de moça de família. Isso não é verdade, não é? Eu tenho fotos, Marina, vídeos, e se você não voltar para mim, todo mundo vai ver. Sua família, seus colegas de trabalho, seu maridinho... Marina começou a tremer. Que fotos, que vídeos! Você sabe exatamente do que estou falando. Aquela noite que você tentou esquecer? Ricardo riu cruelmente. Pois é, Marina, eu nunca esqueci. E agora é hora de você pagar por me humilhar. Dite, pessoal que está acompanhando essa história até aqui, o que vocês estão achando? Já imaginavam que Ricardo fosse capaz de chantagem? Deixem nos comentários porque isso aqui ainda vai ficar muito mais tenso. Lucas viu Marina desabar. Literalmente. Ela se sentou no chão, o telefone caindo da mão. Marina! Marina, o que ele estava falando? Lucas. A voz dela saiu como um sussurro. Tem uma coisa que eu nunca te contei. Sobre meu passado. Sobre por que foi tão fácil para Ricardo me controlar. Marina, qualquer coisa que tenha acontecido no seu passado... Não, Lucas. Você não entende. Ela levantou os olhos para ele e havia uma vergonha profunda ali. Há 7 anos, quando eu estava na faculdade, eu fiz algo terrível, algo que Ricardo soube desde o início e usou contra mim o tempo todo. Lucas se ajoelhou ao lado dela. O que você fez? Eu estava numa festa em Olinda. Bebi demais e... Ela fechou os olhos. E me envolvi com 2 homens ao mesmo tempo. Ricardo tem fotos disso. E daí? Marina o olhou surpresa. Como assim? E daí? Marina, você tinha quantos anos? 21? 22? Estava numa festa, bebeu demais, fez algo de que se arrependeu. E daí? Isso define quem você é hoje? Mas as fotos... Que se danem as fotos. Lucas segurou o rosto dela. Marina, isso não muda nada do que sinto por você. Nada. E naquele momento, Marina percebeu a diferença fundamental entre Lucas e Ricardo. Ricardo havia usado seu passado como arma de controle. Lucas estava usando como oportunidade de mostrar amor incondicional. Mas Ricardo ainda não havia terminado. E sua próxima jogada seria a mais perigosa de todas. Quero agradecer a quem está acompanhando essa história até aqui. Vocês são incríveis e podem ter certeza, o melhor ainda está por vir. Na manhã seguinte, Marina acordou com os olhos inchados de tanto chorar. Durante toda a noite, havia contado para Lucas e Dona Lourdes sobre aquela festa em Olinda, sobre como Ricardo havia descoberto as fotos e como isso havia sido usado para controlá-la durante todo o relacionamento. Ele sempre dizia que ninguém mais me aceitaria se soubesse da verdade. Marina explicou entre soluços que eu era sortuda por ele me amar, mesmo eu sendo aquilo. Aquilo o quê? Dona Lourdes havia perguntado com firmeza. Uma jovem que cometeu um erro? Marina, filha, todo mundo tem coisas no passado que gostaria de mudar. Agora, preparando-se para ir ao trabalho, Marina sentia-se como se estivesse indo para o matadouro. Ricardo havia deixado claro, se ela não voltasse para ele, as fotos seriam divulgadas. Não vai dar certo, murmurou ela, olhando-se no espelho. Quando as pessoas souberem... Lucas apareceu atrás dela. Quando as pessoas souberem o quê? Que você é humana? Lucas, você não entende. Sou professora, trabalho com adolescentes. Se essas fotos vazarem... Marina,
Ele segurou seus ombros. Você está deixando Ricardo vencer de novo. Está deixando ele ditar quem você é. Mas e se ele realmente fizer isso? E se ele espalhar as fotos? Então nós vamos enfrentar juntos. Eu, você, Helena, minha mãe, todos que te amam de verdade. Na escola, Marina mal conseguiu dar aula. Estava constantemente olhando o celular, esperando uma mensagem de Ricardo, esperando que o pior acontecesse. Durante o intervalo, Cláudia se aproximou dela na sala dos professores. Marina, você está bem? Parece que viu um fantasma. Marina hesitou. Deveria contar para Cláudia? Preparar o terreno caso Ricardo cumprisse a ameaça? Clau, posso te fazer uma pergunta hipotética? Claro. Se você descobrisse algo sobre meu passado, algo de que eu me arrependo profundamente, mas que aconteceu há anos, isso mudaria nossa amizade? Cláudia a olhou com atenção. Marina, que tipo de coisa? Algo que me fez questionar meu próprio caráter na época. Marina. Cláudia segurou sua mão. Eu te conheço há 5 anos. Vi você consolando alunos que sofriam bullying. Vi você ficando até tarde para ajudar quem tinha dificuldade. Vi você doando parte do seu salário para a família daquele menino que estava passando necessidade. Ela pausou. Qualquer coisa que você tenha feito no passado não apaga quem você é hoje. Marina sentiu os olhos marejarem. Obrigada. Naquela tarde, quando Marina chegou em casa, encontrou Lucas na sala com uma expressão determinada. Marina, preciso te contar uma coisa. O que foi? Liguei para Ricardo. Marina ficou pálida. Você fez o quê? Marquei um encontro com ele, hoje à noite no Marco Zero. Lucas, você enlouqueceu? Ele é perigoso. Por isso mesmo que vou enfrentá-lo. Marina, não posso deixar esse homem continuar te ameaçando. Lucas, não! Marina segurou o braço dele. Ele pode te machucar. Pode. Marina, escuta. Lucas se virou para ela. Durante anos eu fiquei calado, vendo você de longe, desejando ter coragem de lutar pelo que queria. Agora eu tenho você, tenho a mulher que sempre amei, e não vou deixar ninguém tirar isso de mim sem lutar. Mas, e se ele mostrar as fotos? E se ele mostrar? Marina, você acha que eu me importo com fotos de algo que aconteceu há 7 anos? Você acha que isso muda o que sinto por você? Marina o olhou nos olhos e viu algo que nunca havia visto antes. A determinação de um homem lutando pela mulher que ama. Eu vou com você. De jeito nenhum. Lucas, se é para enfrentar Ricardo, vamos enfrentar juntos. Às 7 da noite, Marina e Lucas estavam no Marco Zero do Recife. O local histórico estava cheio de turistas e moradores locais, o que Lucas havia calculado propositalmente. Ricardo não faria nada em público. Quando Ricardo apareceu, Marina sentiu o estômago revirar. Ele estava impecável, como sempre, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma frieza perigosa. Marina, disse ele, ignorando completamente Lucas. Pensou na minha proposta? Ricardo, isso precisa parar, disse Lucas, se posicionando ligeiramente à frente de Marina. Ah, o herói quer falar. Ricardo riu. Lucas, você realmente acha que conhece essa mulher? Quer que eu conte para você sobre... Eu já sei, Lucas o interrompeu. Marina me contou tudo. Ricardo pareceu genuinamente surpreso. Tudo? Tudo. E sabe o que eu penso? Penso que você é um homem patético, que usa o passado das pessoas para controlá-las, porque não consegue ser amado de verdade. O rosto de Ricardo se contorceu de raiva. Cuidado com o que fala, rapazinho. Rapazinho? Lucas deu um passo à frente. Ricardo, você quer espalhar as fotos? Espalha. Quer processar Marina? Processa. Mas saiba de uma coisa. Ela não está mais sozinha. Ela tem uma família agora.
Tem pessoas que a amam pelo que ela é, não pelo que pode oferecer. Você não sabe com quem está mexendo. Sei sim, estou mexendo com um covarde que bate em mulher. A voz de Lucas estava firme, sem medo, que ameaça, que chantageia, que usa o passado das pessoas como arma. Você é tudo que eu desprezo em um homem. Ricardo se aproximou, os punhos cerrados. Você vai se arrepender de... Ricardo. Marina se adiantou, surpreendendo os dois homens. Chega. Du. Ela olhou para o homem que havia controlado sua vida por 2 anos e pela primeira vez não sentiu medo. Sentiu nojo. Você quer espalhar as fotos? Espalha. Quer me processar? Processa. Quer contar para todo mundo sobre meu passado? Marina ergueu a voz. Então conta, porque eu não tenho mais vergonha de quem eu era. Tenho orgulho de quem eu me tornei. Marina! Não! Ela gritou, fazendo várias pessoas olharem. Acabou, Ricardo. Acabou o tempo em que você usava minha vergonha contra mim. Acabou o tempo em que eu me diminuía para caber no seu conceito de mulher perfeita. Ricardo olhou ao redor, percebendo que haviam se tornado o centro das atenções. Isso não acabou, Marina, disse ele em voz baixa, mas ameaçadora. Você não sabe do que sou capaz. Então mostra, disse Lucas, se posicionando ao lado de Marina. Mas saiba que qualquer coisa que você fizer contra ela vai ter que passar por mim primeiro. Ricardo os olhou por um momento, o ódio claro em seus olhos. Depois, sem dizer mais nada, se afastou. Quando ele desapareceu na multidão, Marina se virou para Lucas. Você acabou de defender minha honra publicamente. Defendi nossa honra. Porque agora somos uma família, Marina. E ali, no Marco Zero do Recife, com o som do rio ao fundo e as luzes da cidade se acendendo, Marina finalmente entendeu o que significava ser amada de verdade. Mas Ricardo não havia desistido, e sua última cartada seria a mais desesperada e perigosa de todas. 3 dias se passaram desde o confronto no Marco Zero, e uma calma estranha havia se instalado na vida de Marina. Ricardo não havia entrado em contato, não havia mandado mensagens, não havia aparecido rondando a casa. Era como se tivesse simplesmente desaparecido. Isso me deixa mais nervosa do que as ameaças, confessou Marina para Helena durante o almoço de sábado. Estavam no restaurante Leite, no centro do Recife, comemorando uma pequena vitória. O processo de Ricardo havia sido arquivado por falta de fundamento. Marina, talvez ele tenha finalmente entendido que perdeu, disse Helena. Talvez tenha desistido. Você realmente acredita nisso? Helena hesitou. Não, homens como Ricardo não desistem. Eles escalam. Como se fosse uma profecia, o celular de Marina tocou naquele exato momento. Número desconhecido. Alô? Marina. E a voz de Ricardo estava diferente, mais calma, mais controlada, o que era ainda mais assustador. Preciso falar com você, sozinha. Ricardo, eu já disse que... Marina, eu sequestrei sua mãe. O mundo parou. O garfo caiu da mão de Marina fazendo barulho no prato. O que você disse? Sua mãe, Dona Carmen, ela está comigo, e se você quiser vê-la viva novamente, vai fazer exatamente o que eu mandar. Helena viu a cor sumir do rosto da irmã. Marina, o que foi? Você está mentindo, sussurrou Marina no telefone. Minha mãe está em João Pessoa, visitando minha tia. Estava. Agora está comigo. Quer falar com ela? Marina ouviu ruídos do outro lado da linha e depois a voz trêmula de sua mãe. Marina! Marina, minha filha, me ajuda! Mãe! Marina gritou, fazendo todo o restaurante olhar. Mãe, você está bem? Mas Ricardo já havia retomado o telefone. Ela está bem, por enquanto. Mas isso pode mudar rapidamente se você não cooperar. Helena arrancou o telefone da mão de Marina. Ricardo, sou eu, Helena. Se você machucou minha mãe... Helena, que bom ouvir sua voz. Afinal,
Foi você quem começou essa guerra quando resolveu investigar minha vida. Onde você está? O que você quer? Quero Marina, sozinha, no apartamento onde morávamos. 1h da tarde. Se ela trouxer polícia, se você trouxer seus advogados, se o maridinho dela aparecer, sua mãe morre. Ricardo, de 1h, Helena, não se atrasem. E desligou. Marina estava hiperventilando. Ele tem minha mãe. Ele tem minha mãe. Marina, calma. Vamos ligar para a polícia. Não! Você ouviu o que ele disse? Se levarmos polícia. Marina, você não pode ir sozinha. É óbvio que é uma armadilha. É minha mãe, Helena. Minha mãe! As duas correram para o carro. Durante o caminho, Marina ligou para Lucas. Lucas, aconteceu uma coisa terrível. Quando contou sobre o sequestro, Lucas ficou em silêncio por um momento. Marina, onde você está? Indo para casa buscar umas coisas antes de... Marina, não. Você não vai nesse apartamento sozinha. Lucas, ele tem minha mãe. E eu não vou perder você também. Marina, isso é loucura. Ele pode te matar. Então o que eu faço? Deixo minha mãe morrer? Lucas fechou os olhos do outro lado da linha. Marina, me encontra na delegacia. Agora. Vamos fazer isso direito. Na delegacia, o delegado Souza analisou a situação. Sem dúvida é sequestro, mas vocês têm razão de estar preocupados. Se entrarmos de forma ostensiva... Delegado, disse Helena, que opções nós temos? Podemos colocar uma equipe de apoio próxima ao prédio. Marina entra, mas fica com um microtransmissor. No primeiro sinal de perigo real... No primeiro sinal pode ser tarde demais, disse Lucas. Lucas é nossa única opção, disse Marina. Não posso arriscar a vida da minha mãe, e eu não posso arriscar a sua. Marina se virou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Lucas, se fosse sua mãe... Ele suspirou derrotado. Eu faria a mesma coisa. Às 12h40, Marina estava parada em frente ao prédio na Boa Viagem, onde havia morado com Ricardo. O apartamento que havia sido sua prisão por 8 meses. O local onde havia perdido pedaços de si mesma. Marina, disse o delegado pelo ponto eletrônico, lembre-se, tente mantê-lo falando, descubra onde está sua mãe. E no primeiro sinal de violência... Entendido. Marina subiu os 3 andares de escada que conhecia de cor. Cada degrau era uma memória ruim. Chegou à porta 301 e respirou fundo. Bateu. Entra. A porta está aberta. Marina entrou no apartamento e foi como voltar no tempo. Tudo exatamente como quando havia fugido. Os móveis de couro preto, as paredes brancas, a decoração minimalista e fria. Ricardo estava na sala, sentado na poltrona onde costumava conversar com ela sobre seus erros. Estava impecável como sempre, mas havia algo selvagem em seus olhos. Marina, que saudade. Onde está minha mãe? Direto ao ponto. Sempre foi prática. Ele se levantou devagar. Ela está segura, em um local que só eu sei. Ricardo, você conseguiu o que queria. Eu vim. Agora deixa minha mãe ir embora. Consegui o que queria? Ele riu, mas foi um som terrível. Marina, o que eu queria era você. Na nossa cama, sendo minha esposa, me obedecendo como uma mulher deve obedecer ao marido. Isso nunca vai acontecer. Não? Ricardo começou a andar em círculos ao redor dela. Marina, você está aqui, sozinha comigo, como nos velhos tempos. Os velhos tempos acabaram, Ricardo. Acabaram. Ele parou em frente a ela. Marina, você realmente acha que aquele engenheiro fracassado pode te dar o que eu te dava? O status, o dinheiro, a posição social? Ele me dá respeito, me dá amor, me dá liberdade. O rosto de Ricardo se contorceu de raiva. Liberdade? Você não sabe o que é liberdade, Marina. Você é fraca, indecisa, precisa de alguém para te guiar. Preciso? Marina se endireitou. Ricardo, você quer saber de uma coisa? Nos últimos dias, morando com Lucas, eu me lembrei de quem eu realmente sou.
Lembrei que sou uma mulher inteligente, capaz, que não precisa de ninguém me diminuindo para se sentir poderoso. Você está se iludindo? Não. Quem estava iludida era a Marina de 2 anos atrás. A Marina que acreditava que ser amada significava ser controlada. Ricardo se aproximou dela perigosamente. Marina, você vai voltar para mim, vai anular esse casamento ridículo e vai voltar para seu lugar. Meu lugar? Ao meu lado, sendo minha mulher. Meu lugar, Ricardo, é onde eu decidir que é. E eu decidi que é ao lado de um homem que me ama por quem eu sou, não por quem ele quer que eu seja. A expressão de Ricardo mudou completamente. A máscara de charme finalmente caiu de vez, revelando a verdadeira face do predador. Então você escolheu. Ele foi até a mesa de centro e pegou uma faca de cozinha. Se eu não posso ter você, ninguém pode. Marina recuou, o coração disparando. Ricardo, eu te amei, Marina. Te ofereci tudo. E você me humilhou, me traiu. Preferiu um perdedor no lugar de mim. Ricardo, por favor, cala a boca. Ele gritou apontando a faca para ela. Agora você vai pagar por ter me deixado no altar. Você vai pagar por ter me feito de idiota. Marina encostou na parede sem saída. Através do ponto eletrônico, ouviu a voz do delegado. Marina, saia daí, agora! Mas era tarde demais. Ricardo estava entre ela e a porta. Ricardo, disse ela, tentando manter a voz calma. Minha mãe, onde está minha mãe? Ele riu, um som demente. Sua mãe está na casa da sua tia em João Pessoa, Marina. Sempre esteve. Eu menti. Marina sentiu uma mistura de alívio e terror. Sua mãe estava segura, mas ela estava sozinha com um homem completamente fora de controle. Então me deixa ir embora, Ricardo. Você já me trouxe aqui, já provou seu ponto. Meu ponto? Ele se aproximou mais, a faca tremendo em sua mão. Meu ponto, Marina, é que se eu não posso ter você, ninguém vai ter. E foi nesse momento que a porta do apartamento explodiu com o som de madeira se estilhaçando. Lucas entrou primeiro, seguido pelos policiais. A visão de Marina encurralada contra a parede, com Ricardo empunhando uma faca, fez seu sangue ferver. Larga a faca, Ricardo! Gritou o delegado Souza. Você está cercado! Ricardo olhou para os policiais, depois para Lucas, depois para Marina. Havia loucura pura em seus olhos. Vocês arruinaram tudo! Gritou ele. Era para ser perfeito, éramos perfeitos juntos. Ricardo, disse Marina, surpreendendo a todos com a calma em sua voz. Nós nunca fomos perfeitos. Você me controlava, me diminuía. Isso não é amor. Eu te amava. Não. Você amava a versão de mim que você havia criado, a mulher submissa, sem opinião, sem personalidade própria. Marina se afastou da parede, enfrentando-o diretamente. Mas essa mulher nunca existiu de verdade, era só medo. Lucas tentou se aproximar, mas Marina fez um gesto para ele parar. Marina, o que você está fazendo? Sussurrou ele. O que deveria ter feito há muito tempo, respondeu ela, sem tirar os olhos de Ricardo. Ricardo, você quer saber a diferença entre você e Lucas? Não quero saber de nada sobre esse... Você me fazia sentir pequena para se sentir grande. Ele me faz sentir forte porque é forte o suficiente para não precisar me diminuir. Ricardo gritou de raiva e avançou com a faca. Lucas se moveu mais rápido, interceptando-o e derrubando-o no chão. A faca voou para longe, deslizando pelo piso de mármore. Em segundos, os policiais tinham Ricardo algemado. Isso não acabou, Marina! Gritava ele enquanto era arrastado. Você vai se arrepender. Você vai ver que sem mim não é nada. Ricardo, disse Marina se aproximando pela última vez. Eu já descobri quem sou sem você, e sou muito mais do que jamais fui ao seu lado. Quando as sirenes finalmente se afastaram, levando Ricardo para a prisão, Marina se viu sozinha no apartamento com Lucas. Acabou, sussurrou ela, caindo nos braços dele.
Realmente acabou. Acabou, confirmou Lucas, beijando seus cabelos. Ele não pode mais te machucar. Mas Marina sabia que a verdadeira vitória não havia sido Ricardo ser preso. A verdadeira vitória havia sido ela encontrar sua voz novamente. 6 meses depois, Marina estava na varanda da nova casa que havia comprado com Lucas no bairro de Casa Forte, corrigindo provas ao som do vento nos coqueiros. Era uma manhã de setembro e o ar estava fresco, raro para Recife. Café, professora! Lucas apareceu com 2 xícaras fumegantes. Obrigada, engenheiro, respondeu ela, sorrindo. Eles haviam oficializado o casamento 3 meses após a prisão de Ricardo. Não uma cerimônia pomposa como Marina havia sonhado na adolescência, mas algo simples, íntimo, na casa de Dona Lourdes, com apenas família e amigos mais próximos. Marina, disse Lucas, se sentando ao lado dela na rede. Chegou uma coisa para você. Era uma carta oficial, do sistema penitenciário. Marina a abriu com as mãos ligeiramente trêmulas. Era de Ricardo. Marina, não precisa ler se não quiser, disse Lucas. Não, eu quero ler. A carta era longa, mas o tom havia mudado completamente. Não havia ameaças, não havia chantagens. Era quase um pedido de desculpas. Marina, sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba que estou fazendo terapia aqui na prisão. Estou começando a entender o que fiz com você, com as outras mulheres. Não espero que me perdoe, mas espero que seja feliz. Marina dobrou a carta e ficou em silêncio por um momento. E aí? Perguntou Lucas. E aí, eu perdoo ele. Lucas a olhou surpreso. Perdoa? Não pelos atos dele, mas por mim mesma. Perdoar é a última prisão que ele tinha sobre mim. Marina segurou a mão de Lucas. Guardar raiva seria deixar ele continuar controlando minha vida, mesmo de longe. Lucas sorriu e beijou sua testa. Você é incrível. Somos incríveis, corrigiu ela. Dona Lourdes havia se mudado para uma casinha menor no mesmo bairro, mas passava todos os domingos com eles. Havia se tornado a sogra que Marina nunca teve. Presente, carinhosa, mas respeitando o espaço do casal. Naquela manhã, ela estava no quintal ensinando Marina a plantar manjericão. Filha, posso te fazer uma pergunta? Disse a senhora, mexendo a terra com as mãos experientes. Claro, Dona Lourdes. Você é feliz? De verdade? Marina parou de mexer na terra e olhou para a casa, onde Lucas estava preparando um churrasco para o almoço dominical, cantarolando uma música de Gonzaga. Sabe, Dona Lourdes, eu sempre achei que felicidade era não ter problemas. Agora sei que é ter os problemas certos, com as pessoas certas. Helena havia se tornado ainda mais próxima da irmã depois de toda a aprovação. Naquele domingo, chegou para o almoço trazendo um namorado novo, um delegado que havia conhecido durante as investigações sobre Ricardo. Marina, quero te apresentar alguém, disse Helena, um pouco sem graça. Deixa eu adivinhar. É aquele delegado bonitão que não tirava os olhos de você durante todo o processo? Helena riu. Como você sabia? Porque você está com aquela cara de adolescente apaixonada que não via há anos. As 2 irmãs se abraçaram. A experiência terrível havia paradoxalmente aproximado ainda mais a família. Na escola, Marina havia se tornado uma referência para alunas que passavam por relacionamentos abusivos. Cláudia sempre brincava que ela havia virado a professora que salva meninas. Não salvo ninguém, Marina sempre respondia. Só mostro que elas podem se salvar. Naquela segunda-feira, depois do almoço em família, Marina estava arrumando a mesa quando Lucas a chamou para a sala. Marina, tem uma coisa que quero te dar. Era uma pequena caixa de veludo. Lucas, nós já somos casados. Eu sei, mas nosso primeiro casamento foi por proteção. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo. Este é por amor. Marina sentiu os olhos marejarem. Lucas. Marina Vasconcelos Andrade,
Você aceita se casar comigo de novo? Desta vez, só por amor? Aceito, disse ela rindo e chorando ao mesmo tempo. 1000 vezes aceito. Quando Lucas colocou o anel em seu dedo, Marina olhou pela janela e viu o pôr do sol tingindo o céu de Recife de laranja e rosa. Sabe, disse ela, há 1 ano eu achava que minha vida havia acabado quando fugi daquele altar. Hoje sei que, na verdade, estava apenas começando. Lucas a puxou para seus braços. E vai ser uma vida linda, Marina, porque vai ser nossa vida, construída por nós, do jeito que queremos. Naquela noite, enquanto Marina adormecia nos braços do homem que a amava pelo que ela realmente era, recebeu uma mensagem de uma ex-aluna. Professora, lembra daquele conselho que a senhora me deu sobre relacionamentos? Funcionou. Terminei com meu namorado controlador e agora estou namorando alguém que me faz rir. Obrigada por me ensinar que amor não dói. Marina sorriu no escuro. Talvez essa fosse sua verdadeira missão. Ajudar outras mulheres a descobrirem que mereciam amor de verdade. Não controle disfarçado de cuidado. 3 anos depois, Marina e Lucas estavam na praia de Porto de Galinhas, de mãos dadas, vendo o filho de 2 anos brincar na areia. Helena estava ali também, agora casada com o delegado, grávida do primeiro filho. Tia Marina, gritou o pequeno João Lucas, vem brincar. Marina olhou para Lucas, que sorriu e assentiu. Enquanto corria atrás do filho na areia branca, Marina pensou em como a vida havia tomado rumos que ela jamais imaginou. Às vezes, pensava em Ricardo. Esperava que estivesse melhor, que tivesse realmente mudado. Mas, principalmente, era grata. Grata por ter encontrado coragem para fugir. Grata por ter pessoas que a amavam de verdade. Grata por ter descoberto que amor verdadeiro não diminui, amplia. O que vocês acharam dessa história? Deixem nos comentários qual foi a parte que mais os emocionou. E se você conhece alguém que precisa ouvir uma história como essa, compartilhe. Às vezes, uma história pode salvar uma vida. Se inscreva no canal para mais histórias como essa e não perca o próximo vídeo.